Conciliação, mediação e arbitragem são métodos alternativos de solução de conflitos. Nós dizemos que são métodos alternativos porque são meios que não são aquela forma tradicional de solucionar conflitos, que é a jurisdição, em que nós temos um juiz dizendo o que as partes devem fazer. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar as maiores diferenças entre conciliação, mediação e arbitragem. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo muitos conteúdos importantes para você. Vou começar a explicação pela conciliação e pela mediação. A conciliação e a mediação são formas de autocomposição. Isso significa que as próprias partes decidem como resolver o problema. Não é como na jurisdição, em que existe um terceiro imparcial, que no caso da jurisdição é o juiz, dizendo o que as partes devem fazer. Não! Tanto na conciliação quanto na mediação existe uma autocomposição. Então as próprias partes decidem como solucionar a causa. E qual é a diferença entre conciliação e mediação? É basicamente o seguinte: na conciliação, o conciliador atua preferencialmente em ações nas quais não haja um vínculo entre as partes, como, por exemplo, reparações de danos causados em acidentes de trânsito, dívidas com bancos, relações entre consumidor e fornecedor, enfim, situações em que não existe um vínculo entre as partes do processo. Outra diferença é que o conciliador pode sugerir ideias para solucionar a questão. Ele pode dar sugestões. Enquanto isso, na mediação, o mediador atua em ações nas quais as partes possuem vínculos, com o objetivo de restabelecer o diálogo e permitir que elas mesmas proponham saídas. A mediação costuma ser mais usada dentro do direito de família, pois ali as partes possuem vínculos, então é mais efetivo que elas consigam dialogar, quando, obviamente, isso for possível. Enquanto na conciliação há uma participação mais direta do conciliador em sugerir soluções, na mediação, a função do mediador é a de buscar a aproximação das partes, para que, se possível, elas mesmas proponham soluções. Existem estudos que apontam que quando as partes se envolvem na solução do conflito, dialogando e trocando ideias para resolver a questão, elas saem mais satisfeitas, porque elas se sentem mais ouvidas e também cumprem mais as decisões que foram tomadas, pois elas sentem que fizeram realmente parte da construção dessa solução. Então, sempre que for possível haver conciliação ou mediação para resolver um conflito, é indicado que esses métodos alternativos sejam utilizados, em vez de deixar que o juiz resolva o caso. É melhor para as próprias partes, que saem mais satisfeitas, e é melhor também para ajudar a desafogar a justiça, reduzindo o número de processos, aguardando a solução pelo juiz. Agora vamos para outra forma alternativa de resolver conflitos, que é a arbitragem. A arbitragem é uma forma de heterocomposição, ou seja, existe um terceiro que decide como o problema será resolvido, só que não é um juiz, e sim um ou mais árbitros. Se for mais de um árbitro, deve ser sempre em número ímpar, que é para a decisão não dar empate. Pode ser árbitro qualquer pessoa plenamente capaz, ou seja, que esteja no pleno domínio das suas faculdades mentais e que tenha a confiança das partes. Deve ser alguém imparcial, que não tenha interesse no resultado da demanda. As partes podem escolher o árbitro ou os árbitros, ou também podem adotar as regras de um órgão arbitral e institucional, ou uma entidade especializada. E os assuntos que podem ser resolvidos pela arbitragem são aqueles envolvendo patrimônio, quando as partes podem livremente dispor, ou seja, podem dispor como quiserem. Direitos
patrimoniais disponíveis, ou seja, que as pessoas poderiam até mesmo abrir mão se quisessem. Não é possível resolver por arbitragem causas envolvendo impostos, crimes, direitos de família, questões de Estado. Aí não tem jeito. Tem que ir para o judiciário mesmo. Em geral, a arbitragem é utilizada quando estamos diante de um impasse que é decorrente de um contrato, especialmente as transações que acontecem entre empresas. A arbitragem é mais usada nas questões de direito empresarial. De forma geral, o que você precisa saber é que uma questão só pode ser resolvida por árbitros quando for um direito patrimonial que as partes possam dispor. E os efeitos de uma sentença arbitral são idênticos aos de uma sentença judicial. Se a parte vencida não cumprir o que foi determinado, a sentença arbitral pode ser executada na justiça. Como eu expliquei antes, a arbitragem é uma forma de heterocomposição, porque existe um terceiro que vai decidir como o problema vai ser resolvido. No caso da arbitragem, esse terceiro é o árbitro. Existe também outra forma de heterocomposição, que é muito mais conhecida, que é a jurisdição, que é quando o problema é decidido por um juiz. As partes acionam a justiça e aí os conflitos são pacificados através de uma sentença judicial. Eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu falo sobre a jurisdição. Tá dentro da playlist de Introdução ao Direito, que tá imperdível. Aliás, se você quer aprender o direito, eu recomendo fortemente que você assista a mais vídeos aqui do canal. No começo é comum que as pessoas se sintam meio apavoradas quando começam a estudar o direito, porque são muitos nomes diferentes e muitos conceitos complexos. E é por isso que eu busco explicar tudo da forma mais simples e fácil de entender, porque eu quero que todo mundo compreenda o direito. Porque eu acredito que uma sociedade de pessoas conscientes dos direitos e deveres é uma sociedade muito melhor de se viver. E se você está aqui assistindo a esse vídeo, eu penso que talvez você concorde comigo. Então seja bem-vindo ao canal se você for novo por aqui e não esqueça de assistir a mais vídeos. Pouco a pouco, vídeo a vídeo, nós vamos montando este imenso quebra-cabeças que é o direito. É como se cada vídeo fosse uma pecinha desse quebra-cabeças jurídico. Vou deixar aqui uma playlist para você clicar e dar continuidade aos seus estudos. Até!